Aqui na Belina 75, eu tenho uma folga nesse pivô aqui, então a gente vai tirar ele daí. Como eu não tenho o sacador para esse tipo de pivô, então eu vou tirar ele na prensa. E esse pivô ele vai ser tirado, ou melhor, trocado, não é porque ele está mole ou macio aqui para virar, porque ele tem uma folga. Ó. Ele já abriu folga. Então por isso que a gente vai fazer a substituição dessa peça. Por mais inacreditável que pareça, eu nem precisei fazer força, soltou. Saiu muito fácil. Não precisei nem de prensa. Do Fusca, por exemplo, ia ter que fazer uma força gigante. Mas aí saiu de boa. Então tá aqui. Não precisou nem de muito esforço físico. Agora eu vou colocar os rolamentos, engraxar, e aqui dentro vai um espaçador. E é isso aí que a gente vai fazer agora. Aqui eu já tenho as duas mangas prontas. Já tem graxa dos dois lados aí. E dentro, nesse caso aqui tem um, como se fosse um espaçador, que vai aqui dentro, vai ficar entre os rolamentos. É como se fosse um tubinho. E aqui tá pronto, fez uma, faz na outra também. Para tirar também foi fácil, eu achei que ia precisar da prensa, nem precisou. Não sei que milagre que aconteceu aí. Agora aqui para resolver essa bandeja, eu preciso tirar para colocar a nova bucha. Eu soltei essa porca lá de cá, deixei essa aqui, porque é assim, para sair. Então aqui eu tenho um espaçador central. Essa aqui é a bucha que saiu. Aí tem uma bucha aqui e era para ter outra aqui, tá? Então vamos fazer a troca daqui e montar. A princípio é bem fácil, não é tão complicado. E aqui dentro é assim mesmo. Aí ali. Agora eu vou tirar aqui essa bucha, que eu acho que deve ter desmontado tudo aqui. E esse espaçador vai no meio. Vamos colocar outra bucha e aí a gente volta. E aqui a situação é a seguinte: a de dentro ela fica, e daí ela sai isso aqui, e daí fica essa por fora, presa lá dentro, que daí você tem que prensar também e tirar. Nesse caso aqui eu tenho a interna, eu tenho a bucha e a bucha externa, que fica aqui no suporte, né? Então aqui ela saiu. Ela já saiu assim porque ela já viu dias melhores. Então em geral ela fica assim. Depois vem esse ferro aqui, que ele é passado daqui para lá, assim, que é o que segura a balança, esse parafuso aqui. Tá? E agora eu vou levar lá no carro, porque aqui não tem muito segredo. Daí é só colocar ele lá e tá pronto. A maior dificuldade que eu tive foi de tirar essas buchas aí, porque tem que usar prensa, e daí você tem que usar um outro tubo na mesma medida para prensar, para conseguir tirar. Mas não é impossível, né? Tá aí feito. De prensar a bucha aqui, tem que ficar atento, porque esse espaçador precisa entrar aqui. Se a bucha estiver muito apertada, muito para dentro, não entra, tem que deixar um espacinho aqui, ó. Eu já tenho a bucha, aí o espaçador que eu havia falado já está aqui. Eu não tenho mais folga. De nenhum lado. Aí agora a bandeja nem desce mais como antes. Ela tem uma resistência. Tá aí, a dificuldade maior é tirar a bucha.
para colocar é bem mais fácil, tá? E ela trabalha assim. Agora, montar os pivôs, para daí vir com a homocinética e as mangas. A tulipa é só empurrar ela, que ela entra lá, ela encaixa, só encaixado bem facinho. Uma complicaçãozinha que vai ter vai ser aqui, porque o que você tem que fazer? Você vai colocar isso aqui, coloca primeiro o pivô de cima, aí depois você coloca o pivô dentro aqui, e aí você ergue isso daqui, empurra ele por baixo e coloca os parafusos. Esse foi o meio mais fácil que eu achei para fazer. Aqui eu já tenho o terminal de direção, aqui é igual ao do Fusca, que você mantém a distância e aperta aqui com a chave 17, aqui é uma 22, aí é igual ao do Fusca. Aí você vai ter uma situação mais ou menos assim. Então, esse lado aqui já está pronto. Tudo que faz desse lado aqui vai fazer do outro. Vai trocar também essas buchinhas. Então, assim você termina de fazer o serviço, que era a troca dessa bucha, das duas, terminal de direção. Aqui dentro só foi limpado o rolamento e foi montado de volta, porque o rolamento tá bom, não necessitou de troca. Mesma coisa com a homocinética, foi trocado só as coifas. Então esse serviço aqui ele vai parar por aqui. E o que você faz de um lado você faz do outro. E assim então encerra a troca aí das buchas e da coifa. Caso fosse trocar o homocinético seria o processo igual, que a gente desmontou tudo para lavar. Então não tem muita diferença quanto a isso não. Às vezes a gente fala faz de um lado igual faz do outro. Só que às vezes acontecem umas complicações assim, ó. Esse tubinho aqui tem um tubinho e o eixo passa por dentro. E ele tá travado no tubo por algum motivo. Então o que acontece? Eu já soltei essa porca aqui. Essa aqui eu tirei total para tirar esse eixo para lá. Só que o que acontece? Quando eu vou colocar o eixo para lá, esse tubinho enrosca aqui e ali dentro ele não sai, porque aqui do outro lado aqui não tem como passar. Então o que acontece? Tentei de tudo para poder soltar, fazer ele desprender do eixo, não consegui. Então a solução mais prática vai ser qual? Exatamente, cortá-lo. Um pedaço do eixo já saiu. Agora eu vou tirar o outro aqui. E aí então a bandeja já está pronta para ser sacada. Não tem outro jeito. Então vai ser desse jeito mesmo. E aqui ela continua enroscada, porque o centro da bucha aí, que é um tubinho, ele passou para cá. Daí ele fica enroscando aí, ó. Então agora a gente vai ter que fazer uma força mecânica para tirar ele daqui. Então não é só cortar o ferrinho que estava ali, o eixo. Aqui, ó, tá pegando aqui. E aí então ele não deixava sair. E esse lado também, a bucha tá numa situação bem complicada. Mas aí cortando o eixo saiu. Agora tá resolvido. Só tirar essa bucha agora e prosseguir com a remontagem. O tubinho que eu cortei veio dessa marca aí, ó. E pelo jeito faz tempo que tá isso aí guardado. E a causa que eu tive que cortar foi porque esse tubo aqui, ó, ele é móvel. E por algum motivo ele travou aqui dentro aqui. E esse aqui ainda ele até tem um espaço. Ó, ele até tem uma folga. Aquele outro lá ele estava muito apertado. E aí para um lado não sai, para o outro não sai. A solução é o quê? Exatamente, cortá-lo. Tá? Então aí veio aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que colocar nas pontas aqui essas buchas
Então vai ficar ele no meio aqui. Para tirar essas buchas daqui, elas têm a borracha por dentro e aqui como se fosse uma cápsula, que é uma bucha. Então ela vai aqui, tá? Eu não mostrei como é que tira, porque senão o povo já vai falar que tem que ter a ferramenta especial. E eu não vou comprar uma ferramenta especial para um serviço que eu vou fazer. Estou fazendo hoje, sabe Deus quando vai aparecer outro desse aqui para fazer. Mas a princípio é só você prensar aqui, que ele vai dar certo, tá? É o que eu vou fazer agora. Vou colocar essas buchas aqui. E aí então eu vou vir com esse tubinho aqui. Agora o tubinho está rodando. Porém eu achei ele um pouquinho mais pequeno que o outro. O outro ele entrava aqui bem justo. Mas tá fácil aqui de mexer. A bucha já está no lugar. Agora é só montar no sentido inverso, igual do outro lado. A única questão de diferente que teve é que eu tive que cortar, porque esse tubinho aqui ele não queria se mover lá para soltar o de dentro, porque senão ele bateria ali e não sairia, e bateria aqui e não sairia. Que é como se fosse um espaçador isso daqui. Ainda tem um pouco de bucha para ir para dentro, aqui do lado de cá também. Então bem provavelmente essa folga aqui ela vai ser tirada. Só que antes eu tenho que montar lá para ver. A única coisa diferente desse outro lado é esse tubo que eu tive que cortar porque ele não quis se mover. E o restante é tudo igual. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E até o próximo vídeo.